Olá! O esporte deve ser visto cada dia mais como um estilo de vida, um modelo a ser seguido, e não apenas uma ferramenta de vitória ou de derrota. Muitas organizações, localizadas em regiões periféricas, realizam projetos esportivos com o objetivo de mostrar a crianças e jovens a importância do esporte em sua formação, apontando o quanto o desenvolvimento de valores como respeito, honestidade, disciplina e responsabilidade pode estabelecer novos sentidos às suas vidas. Assim, é importante destacar a relevância do esporte no cotidiano de pessoas que vivem em locais vulneráveis. Este foi o objetivo da jornalista Vitória Jean Lourenço, quando decidiu realizar o seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o documentário Entre Morros, o esporte em busca de uma cultura de paz. Este é o assunto do Doc Oficina de hoje e Vitória Jean Lourenço é a nossa convidada. Oi, Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Bom, acho que a primeira pergunta que todos querem saber, que os alunos ficam mais aflitos, né, é como você encontrou o seu tema. Então, eu tive sempre muita familiaridade com o esporte, né? Eu fui atleta profissional. E no começo, quando eu comecei a fazer jornalismo, já era do intuito fazer coisas sobre esporte, falar de esporte, eu amo esporte, por isso que eu tô fazendo jornalismo. E aí, quando eu fui fazer meu documentário, é claro que aconteceu várias coisas durante os 4 anos de faculdade. E aí, quando eu fui fazer, eu falei, eu vou falar sobre esporte. Mas eu não quero falar sobre esporte olímpico, sobre esporte profissional. E aí eu resolvi dar uma outra visão pro esporte, que foi o esporte de cunho social mesmo, sobre os valores que o esporte agrega para a vida das pessoas. E no relatório final do seu trabalho, você falou que buscou dar um outro olhar, um olhar mais independente para essa ação, né, no morro. Como que isso funcionou na prática? Então, na verdade, eu sempre foquei muito em falar sobre a vida deles, sobre o que eles vivenciavam, sobre a importância do esporte no cotidiano deles. Então, meu foco nunca foi, mostrar a prática esportiva em si. É claro que a gente mostra, mas era sempre o que eles contavam, o que eles conquistaram com o esporte, os valores mesmo que eles foram conquistando ao longo do tempo com o esporte na periferia. E você teve bastante apoio de todo mundo quando você escolheu esse tema? Claro, não tive nem um pouco. Eu resolvi, foi uma escolha minha, né? Eu resolvi fazer sozinha, até porque era em Florianópolis, então não é qualquer pessoa que compra uma passagem de avião e vai te ajudar em Florianópolis. E aí eu resolvi fazer sozinha, consegui, acho que fazer um bom trabalho. Claro que se tivesse uma ajuda por trás poderia ter ficado melhor, mas se eu pudesse fazer novamente o trabalho, eu acho que eu escolheria fazer sozinha, porque ficou bem do jeito que eu queria, ficou bem a minha cara. Bom, e pensando que você foi sozinha, quais foram os maiores contratempos para você, além de ter que lidar com equipamento, todas essas coisas, sem a ajuda de ninguém? Eu acho que o mais difícil de tudo sempre é o começo, né? Porque você chega e aí você não conhece ninguém, aí você tem que ligar a sua câmera, entrevistar, ficar lá olhando. Então, você tem que fazer tudo. Você tem que produzir, entrevistar e filmar. Então, o mais difícil foi o começo, que eu ficava toda bagunçada. Eu falava, meu Deus, mas eu preciso olhar a câmera e será que tá funcionando o áudio? Será que o lapela tá funcionando? Então, isso foi o mais difícil, nas 2 primeiras entrevistas, assim. E aí, eu já peguei uma primeira entrevistada que chorou e que foi muito complicada. Foi muito delicada essa entrevista. Aí eu já fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer o resto? Então, acho que isso foi o mais difícil, assim. Lidar com a calma, com a ansiedade, conseguir fazer tudo, porque é bem complicado. Mas depois a gente acostuma e... E para conseguir se infiltrar ali entre as pessoas do morro, houve muita hostilidade, você teve que ir aos poucos, ou foi um processo fácil? Então, é claro que, assim, são realidades diferentes, e a gente não pode esquecer de dizer que são realidades diferentes. Eu sou uma estudante de escola particular que estava indo entrevistar uma galera do morro, né? E teve, sim, dificuldade, mas como eu estava com assistente social e já tinha conversado bastante com as pessoas, então eu fui bem acolhida, assim. Fui bem acolhida. E no pé do morro ali, o projeto, pelo menos o Eu Faço a Minha Parte, é no pé do morro.
e o da Caíra do Saco das Mães é no topo do morro, então são lugares diferentes. No pé do morro o acesso é sempre mais complicado, porque você tá chegando, você é nova, você é diferente. A partir do momento que você já tá lá dentro, você é parte daquilo tudo. Então, não tem perigo, não tem por que as pessoas te julgarem. É claro que quando eu fui dar voltas pelo morro e fazer as imagens, eu tive que ficar sempre muito atenta, que a assistente social falava, aqui você tem que abaixar a câmera, que você não pode filmar, porque tinha as zonas dos traficantes. Então, sempre teve uma certa delicadeza com esses aspectos. Mas, em termos gerais, eu fui muito bem recebida, assim. Eu consegui me sentir realmente parte daquilo. E essa abordagem, então, aconteceu através da assistente social, para você conseguir chegar até lá? Não, para chegar até lá sozinha. Eu pesquisei tudo na internet, eu consegui o contato o líder do projeto, que é o Ederson, e aí eu falei direto com ele, a gente conversou bastante, e aí ele falou, olha, fala com a assistente social, que ela vai te ajudar também, que era a Duda, e ela me ajudou bastante, assim, pelo menos no chegar até lá. O primeiro dia eu tava com muito medo. Eu realmente estava com muito medo, então ela foi comigo até lá, me ajudou. Os outros dias eu fui sozinha, mas o primeiro dia ela foi junto. E qual que era o seu maior medo, assim? De lá? Acho que o maior medo de lá era você estar com seus equipamentos, né? Minha câmera, tripé, as coisas. O maior medo eu acho que é você estar com todas essas coisas e acontecer alguma coisa, alguém te roubar, enfim. Eu acho que esse era o meu maior medo. Que foi só um dia, assim, depois eu acho que eu não senti mais medo, não. Bom, então acho que tem isso e muito mais pra gente saber no próximo bloco. Fique com a gente. É o Doc Oficina, volta já! O Doc Oficina está de volta e nossa entrevistada é a jornalista Vitória Jean Lourenço, autora do documentário Entre Morros, o esporte em busca de uma cultura de paz, que foi seu trabalho de conclusão de curso. Bom, Vitória, a gente sabe que no seu documentário tem muitos personagens assim que são comoventes, né? Queria que você contasse um pouco assim como é que foi a sua experiência com eles, o seu contato, qual foi o que te marcou mais? Eu acho muito importante eu começar falando a pessoa que me incentivou a fazer, né? Eu lembro que eu estava procurando o que fazer, e aí eu vi no Catarse várias coisas, e eu vi uma entrevista da Genesi, que era do projeto de corrida, né, na Caíra do Saco dos Limões. E eu fiquei muito encantada com o jeito que ela falava, com a emoção dela de contar as coisas, e aí eu resolvi ir atrás dela de todos os jeitos. E aí eu consegui o contato do filho, consegui o contato com ela. Foi muito difícil no começo, porque ela não responde e-mail. Realmente, ela não tem contato com a internet sempre. É difícil falar por telefone, então foi o mais complicado. Mas acho que a entrevista com ela foi uma das mais emocionantes, assim, para mim. Principalmente quando ela conta, né, a história do menininho que falava que ele queria um tênis, porque se ele tivesse um tênis ele poderia correr, e a sensação que ele tinha é que ele estava alcançando o céu, e que era muito emocionante. Tanto que foi uma entrevista que ela chorou, foi bem delicada, assim, tocou bastante a minha alma, assim, porque é isso, né? Na verdade é isso. O que ela faz ali, ela tem uma rua de 400 metros, sei lá, no máximo, até menos, onde ela brinca com as crianças. Então, você não precisa de muito, né? Você não precisa ter uma pista de atletismo, você não precisa... A maioria das crianças lá no documentário mostra bem claro isso, que estavam de chinelo ou descalças. Então, você não precisa de muito para fazer esporte. Com pouco, você consegue muita coisa. Então, o que ela faz ali é muito emocionante, muito bonito de ver. É interessante ver, assim, como todos os personagens no documentário, eles estão bem abertos a contar a história deles, a falar sobre a realidade ali do morro. Foi muito difícil, assim, conseguir tirar isso deles. Teve que rolar um processo, assim, de entrar, assim, infiltrar também com eles. Então, parece que foi fácil, né, quando você assiste, mas eu acho que o que eu me sentia, pra mim era mais difícil, porque, querendo ou não, você tá falando de coisas delicadas, né, você tá tocando com a vida das pessoas, com o modo de vida delas, que é muito diferente do nosso. Com criança é sempre mais fácil, porque criança é criança, né, você chega, você pergunta alguma coisa, ela responde de uma forma tão espontânea que...
você não tem muito, assim, não tem tanto esforço para conversar com criança. Mas com os mais velhos, às vezes eu sentia um pouco de receio, de medo de perguntar alguma coisa. Teve uma entrevista, que ela não aparece no documentário, que foi a mais difícil, realmente, que eu fui na casa da entrevistada, o filho dela era o Gabriel, né? O Gabriel aparece no vídeo, ela não aparece. E ele é um menino que o pai tá preso há 9 anos, ela tinha acabado de sair da cadeia fazia 2 meses. Então, era muito delicado conversar com ela. Tanto que ela chorou no meio da entrevista, eu tive que cortar a câmera e eu optei por não colocar a entrevista dela. Mas, assim, depois dessa entrevista, eu tomei mais cuidado quando eu ia fazer perguntas mais relacionadas à vida das pessoas. Então, dá pra ver que você teve um contato muito direto com as pessoas, até por você estar sozinha, sem nenhuma grande produção. E como você acha que isso impactou na sua vida, assim, no seu profissional como jornalista? Enfim, o que mudou em você? Então, isso foi, na verdade, uma dinâmica que eu escolhi, né? Porque como eu estava sozinha, eu não podia ficar atrás da câmera fazendo as perguntas. Porque se eu ficasse atrás da câmera, as pessoas iam se sentir com mais medo ainda, porque eu ia ficar olhando para a câmera e eles iam falar, realmente tem uma câmera. Então, eu escolhi sentar na frente delas e ficar conversando, como uma conversa normal. E isso me fez ficar muito mais próxima realmente dela, porque quando eu perguntava, eu olhava no olho, eles me respondiam no olho, então foi uma coisa mais próxima mesmo. E pra mim foi um retorno pessoal gigantesco, assim, né, que esse documentário realmente mudou o meu olhar, assim, diante do esporte, diante da vida, das pessoas, me fez refletir bastante, assim. E quais dicas você daria agora, então, pros alunos de jornalismo aqui da faculdade que também vão começar a fazer seus TCCs, enfim? Então, eu acho que eu falaria para tentarem fazer sozinho, porque pelo menos mudou a minha vida. Eu realmente percebi que eu consigo, que a gente consegue, a gente tem capacidade, a gente aprende aqui na faculdade que a gente tem capacidade de executar. Então, tipo, eu consegui filmar, eu consegui editar, eu não sabia editar nada. Eu sentei aqui no Mackenzie, no andar, e fiquei editando, fiquei vendo tutorial, fiquei pedindo ajuda. E assim, tem sempre gente disposta a ajudar a gente, né? Tem o Edu, que ajuda na edição sempre que você precisar. Nosso orientador, que sempre tá ali para orientar, para ajudar. Que nem nessas entrevistas que foram super delicadas. Eu já liguei pro Vanderlei na hora e falei, eu não sei o que eu faço mais. Então, a gente tem um apoio, a gente tem uma estrutura emocional, a gente tem pessoas com a gente. Apesar de, na hora, a gente sentir que a gente tá sozinho, a gente é capaz de fazer. Então, eu falaria pra, vai na fé e faz sozinho que você consegue. Você acredita que esse trabalho, assim, dá pra saber que vai fazer uma grande diferença no seu portfólio, no seu currículo pro mercado de trabalho? Como é que tá sendo isso? Então, na verdade, assim, tá muito difícil, né, o mercado de trabalho hoje, todo mundo sabe. Mas eu acredito que, assim, eu sempre uso o meu documentário como modelo do que eu fiz, assim. Todas as minhas fotografias, tá tudo no meu portfólio agora, o meu vídeo, que é uma linha de documentário que eu quero seguir. Eu gosto, realmente gosto. Se eu fosse fazer mais, eu faria mais ou menos no mesmo estilo. Então, eu acho que ele é a minha cara. Então, quando alguém for olhar, vai olhar pra mim. Então... Bom, a gente podia ficar conversando aqui até amanhã, mas está acabando aqui o nosso Doc Oficina de hoje. Vitória, muito obrigada por estar aqui. Boa sorte no mercado de trabalho e parabéns pelo seu trabalho. Que você tenha muito sucesso. Obrigada. A você, telespectador, fique com a gente. Muito obrigada e até o próximo Doc Oficina.